Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Nono ano agora, né? Passamos mais uma fase e estamos aqui mais uma vez, né? Juntos, através da nossa câmera, da nossa tela, e confiamos que em breve estaremos juntos novamente, né? Na nossa sala de aula, mas enquanto não podemos, estamos aqui transmitindo o nosso conhecimento, construindo o nosso conhecimento juntos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre período composto, certo? Nosso conteúdo de hoje é período composto. E aí nós vamos ver que vocês já estudaram esse conteúdo anteriormente, né? No início do ano fazemos sempre uma revisão, né, sobre os conteúdos que a gente já viu, o que servem de base para os conteúdos que vocês ainda vão estudar, né? Então, temos aqui o período composto, tá certo? Primeiramente, uma revisão geral, né? Uma visão geral aqui sobre o que seja esse período composto, sobre o que ele vai ser, né? Então, ele vai ser aquele que é formado por duas ou mais orações, por isso que ele é composto, né? Lembrem que tem o período simples, que ele vai ser formado por uma única oração. No período composto, como o próprio nome já sugere, ele terá duas ou mais orações, tá certo? Exemplo, a menina chegou e sentou-se ao lado da amiga. Eu tenho aqui um período composto. Por que ele é composto? Porque ele tem duas orações. Se eu perceber aqui, ó, a menina chegou, é uma oração. Tenho aqui a minha primeira oração. E eu tenho aqui a minha segunda, sentou-se ao lado da amiga. Como é que eu sei que é uma oração, né? Como é que eu sei que isso aqui é uma outra oração? Através do verbo. Eu tenho aqui, a menina chegou. Chegou é o verbo da primeira oração. Então, se tem um verbo, tenho aqui uma oração. E sentou-se ao lado da amiga. Eu tenho aqui sentou-se, tá certo? Que vai caracterizar a minha segunda oração. Então, isso é um período composto, quando esse enunciado é formado por duas orações ou mais, tá certo? Pode ser mais também. E aí nós vamos estudar hoje sobre a classificação desse período. O período composto, ele vai ser dividido em dois. Ele pode ser composto por coordenação, ele pode ser um período composto por coordenação, que é quando esse enunciado vai ser formado por duas ou mais orações que são independentes, tá certo? Lembrem disso, o período composto por coordenação é quando essas orações, elas são dependentes entre si, e essa dependência, lembrem-se, é sintática, tá certo? Dependência sintática, ou seja, entre os termos que compõem essa oração. Então, quando essas orações forem independentes, esse período vai ser composto por coordenação. Exemplo, gosto de doces, por isso comi muito. Percebam, vamos separar aqui essas orações. Gosto de doces. Primeira oração. Tenho aqui a minha primeira oração. E tenho aqui a conjunção, já estudamos conjunção também. E temos a segunda oração, comi muito. Segunda oração, tá certo? E o que é que eu percebo analisando essas orações quando eu separo elas? Que elas são sintaticamente independentes. O que isso quer dizer? Que se eu separar uma da outra, ela vai continuar fazendo sentido. Lembrem-se do exemplo que eu dei de coisas que são formadas em pares. Se eu tenho meias, eu tenho um par de meias e eu uso as duas. Só que se eu separar uma meia aqui e a outra ali, elas continuam sendo meias, tá certo? Quando eu junto, eu formo o período, tá certo? Quando eu penso em orações. E aí eu tenho aqui, gosto de doces. É independente porque se eu disser assim, gosto de doces, vamos dizer que eu chego na sala de aula para vocês e falo, meninos, eu gosto de doces. Todo mundo vai entender o que foi que eu disse, o que é que eu quero dizer.
tá certo? Que eu gosto de doces. Então, é uma oração independente, tá certo? E se eu digo assim, comi muito, eu simplesmente chego na sala de aula e falo para vocês, comi muito. Também já faz sentido completo, todo mundo vai entender o que foi que eu disse, que eu comi muito, tá certo? Então, eu peguei uma oração e outra e separei elas e elas continuam fazendo sentido sozinhas. Isso significa que elas são independentes sintaticamente uma da outra. Elas estão aqui unidas, formando um período, unidas pela conjunção, mas eu posso muito bem separar cada uma delas de forma que elas façam sentido. Tá certo? Então, esse é o período composto por coordenação. E agora nós vamos ter um outro tipo de período composto, que vai ser o período composto por subordinação. Ok? Quando é que eu tenho um período composto por subordinação? Quando eu tenho um enunciado que é formado por duas ou mais orações dependentes entre si. Percebam, no período composto por coordenação, elas são independentes. No caso do período composto por subordinação, ele vai ser dependentes sintaticamente uma da outra, tá certo? Essa dependência é sintática, ou seja, eu não posso separar as orações de forma que elas continuem fazendo sentido. Exemplo, quero que faça suas tarefas. Eu tenho aqui a presença de duas orações. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, quero e faça. Então, quero é a primeira oração e que faça suas tarefas é a segunda oração. Então, percebam, eu não posso separar uma oração da outra de forma que elas continuem fazendo sentido. Se eu chegasse para vocês e dissessem, quero, só isso, quero. A minha primeira oração. Vocês iriam me perguntar, tia, a senhora quer o quê? Né? Então não faz sentido sozinho, ninguém vai entender o que foi que eu quis dizer com esse meu enunciado. Então ela não tem sentido completo sozinha. Da mesma forma a segunda oração. Se eu disser que faça suas tarefas hoje, fica estranho, né? Fica faltando alguma coisa antes. Então eu não posso separar essas duas orações de forma que cada uma continue fazendo sentido no caso do período composto por subordinação. E aí eu tenho outro exemplo. Vi que gostou do bolo que fiz. Então eu tenho vi, tenho gostou e tenho fiz. Eu tenho três verbos. Isso significa que eu tenho três orações. E percebam, novamente, eu não posso separar elas de forma que cada uma forme uma unidade de sentido completo. Então, eu tenho vi, tenho que gostou e do bolo que fiz. Eu tenho três orações. Mas percebam, se eu disser assim, somente vi, vão me perguntar, né? Viu o quê? Se eu disser que gostou, também não faz o menor sentido. E do bolo que fiz, da mesma forma. Então, no período composto por subordinação, o período ele é uma unidade que não pode ser dividido, porque eles só fazem sentido articulados, juntos. Então, vi que gostou do bolo que fiz é um período composto por coordenação, porque eu não posso separar de forma nenhuma. Então, gente, é isso. O período composto, né, retomando tudo que vimos nessa aula, o período composto, como o nome já sugere, é quando ele tem duas ou mais orações. E aí ele vai ser dividido em dois tipos, né? Ele pode ser composto por coordenação e ele pode ser composto por subordinação. Por coordenação, eu tenho orações independentes sintaticamente, eu posso separar uma da outra e elas continuam existindo com o seu sentido, tá certo? E no período composto por subordinação, eu vou ter aqui orações que são dependentes, que eu não posso separar, elas são inseparáveis para o sentido do que eu quero dizer, tá certo? Então, se eu separo, deixa de fazer sentido. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos tirando lá pelo aplicativo Meet ou pelo Zoom, depende do que a gente estiver usando, pelo WhatsApp também, lá no nosso grupo, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só
chamar lá, tá bom? Tchauzinho pra vocês e até a nossa próxima aula.